Muito boa tarde, muito boa noite, como estão as coisas por aí? Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos tratar hoje de um dos vícios que nós carregamos, que são mais difíceis de ser superados, que mais nos afastam, que mais nos racham, que mais nos distanciam, nos fazem guerrear. É o julgamento. Julgar as pessoas é um vício. Nós nos acostumamos o tempo todo a julgar. Julgamos, condenamos, punimos. Sem perceber que o carcereiro passa mais tempo na cadeia do que o preso. Que o pau que bate em Chico bate em Francisco, como se dizia no dito popular, ou maravilhosamente mais poético e mais verdadeiro, somente quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. É muito interessante a mente humana como funciona. Julgamos os outros, mas não gostamos de ser julgados. Há inúmeras situações, praticamente todos os gestos humanos são regidos pela lógica do julgamento e da punição. Tomemos uma situação banal. É frequente vermos notícias de cachorros de certas raças mais violentas que atacam pessoas nas ruas, atacam crianças, às vezes atacam os próprios donos. E às vezes essas reportagens buscam um psicólogo ou um tratador de cachorros, um veterinário, e eles dizem assim: o cachorro não é mau. Ele foi mal educado, foi mal tratado. E isso é de uma profundidade muito grande. Outra notícia muito comum é de um dos inúmeros crimes cometidos por um ser humano e que, às vezes, assim como nas notícias sobre os cachorros violentos, às vezes os repórteres alcançam também a mãe do criminoso. E quase sempre essa mãe diz o seguinte: mas trata-se de um bom menino. Quem estará certo? O homem comum, superficial, rude, cuja primeira atitude é querer matar o cachorro que matou, igualando-se na animalidade, cuja primeira tendência é torturar e agredir da mesma maneira, olho por olho, dente por dente, o criminoso.
Quem estará certo? Esse ou o veterinário, o treinador de cachorros, ou a mãe que tem a linguagem do amor? Ou Jesus? Somos tão afetados por esse juiz onipresente, onipotente, arrogante, que aponta o seu dedo para todos à nossa volta, até porque todos à nossa volta fazem o mesmo conosco, que já achamos impossível o mandamento de não julgar. Mahatma Gandhi é fabuloso quando fala: olho por olho, acabaremos todos cegos. Dito de outra maneira, se nos acostumarmos a nos valorizar pela desvalorização do outro, como quem imagina crescer cortando a canela do outro, estará se condenando a uma humanidade paraplégica, uma humanidade de anões. Não anões físicos, mas de anões morais. Olho por olho acabaremos todos cegos. Se uns cortarmos a canela dos outros, acabaremos todos paralíticos. A culpa e a mágoa nos paralisa. A acusação, os rótulos, criminoso, culpado, nos paralisam. Como vencer a tendência, o vício do julgamento, o criticismo, o afogarmos-nos em dedos? É muito curiosa a comparação que o senso comum também faz ao dizer que o gesto que aponta para acusar tem um dedo apontado para o outro e 3 apontados para nós. Na essência é o mesmo de somente aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não julguemos para não sermos julgados. Não é? Quem compreende, quanto mais se alcança em profundidade a compreensão de um animal ou de um ser humano, menos se julga. No livro Boa Nova, há uma passagem em que o discípulo fez a Jesus uma condenação muito grande a uma pessoa que tinha praticado uma violência. Jesus, tomando o discípulo, digamos, pela mão, o convidou e eles foram acompanhar o dia a dia, a vida daquele agressor. E ali viram como aquele agressor atravessava uma série de crises pessoais e familiares. E com essa compreensão, extinguiu-se, enfraqueceu-se a disposição de julgar. Todos nós temos dores. Todos nós temos mágoas, temos culpas. Quando essas sombras nossas se expressam através de violência,
dando da mesma forma que recebemos, sem dúvida nenhuma é lamentável. Mas quanto mais compreendemos, mais aceitamos. Quanto mais aceitamos, menos julgamos. Quanto menos julgamos, mais aceitamos e mais compreendemos, mais nos abriremos ao amor. Uma das barbaridades que mais escandalizam o nosso olhar, o nosso coração, é o abuso sexual. A quem quer que seja, o abuso sexual é um dos crimes mais bárbaros. Quando descobrimos, porém, que, sem ser regra geral, mas muitos dos abusadores sexuais foram eles mesmos abusados, nessa vida, que dirá se ampliarmos o olhar para várias vidas, perceberemos que podemos estar condenando com o nosso criticismo, com o nosso julgamento, a vítima maior do crime que nos horroriza. Que aquele que hoje é vítima pode, ainda que não seja uma obrigação automática, pode ter sido um abusador impune de outras vidas. Um abusador que não se consertou, não se retificou, não aprendeu pela compaixão. E aí não conseguindo fazer em espírito, não conseguindo fazer pela boa vontade, esse movimento fundamental de colocar-se no lugar dos outros, a vida, pela reencarnação, fez com que ele fosse colocado no lugar dos outros. De forma que o pedófilo, às vezes, na reencarnação, acaba sendo abusado na infância. O homem machista, agressor, feminicida, misógino, às vezes, só deixa a vida alternativa de renascer mulher, e assim o racista renascer negro. Precisamos reter a mão do juiz interior, do carcereiro interior, do carrasco interior, que vivendo numa superficialidade, numa arrogância, a todos tenta julgar, prender e punir. Lembremos, amigos, somente aqueles que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E mais que isso, só atirará a pedra ao outro aquele que não fizer, aquele que for apressado no julgamento, aquele que for superficial na apreciação dos fatos. Todo aquele que, a convite de Jesus, como na passagem do livro citado, se puser a acompanhar aquele agressor, reterá a mão do carrasco, amenizará as penas do juiz. É muito comum que, ao ler um romance espírita, numa parte do livro, seja nos apresentada uma situação onde há um agressor terrível e uma vítima inocente.
Mas os romances espíritas são ótimos porque a maioria deles, numa segunda parte dos relatos, vem a uma encarnação anterior e mostra aquela vítima sendo agressor. Um agressor impune, um agressor que não recolheu as consequências dos seus atos, pode muitas vezes recolher essas consequências na posição daqueles que ele agrediu. Disse Jesus: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Disse Paulo de Tarso que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não sejamos nós os superficiais, os arrogantes, os julgadores, que se apressem em agredir, em punir de volta, porque essa vida da punição, a própria reencarnação, a própria lei do karma, vista como olho por olho, dente por dente, nos condenaria a uma situação sem saída. É óbvio, meus amigos, se todos os assassinos precisassem ser assassinados, se todos os estupradores precisassem ser estuprados, se todos os agressores precisassem ser agredidos, só o poderiam ser agredidos por outros agressores, que por sua vez precisariam necessariamente ser também agredidos, num encadeamento sem fim que nos amarraria a todos a uma estagnação moral, a um afundamento eterno no crime. A ideia não é justa, não é compatível com o Deus de amor trazido por Jesus. Não, a lei de reencarnação não é a vingança da vida. É apenas Deus, como um pai bondoso, como educador primoroso, colocando aquele egoísta e aquele orgulhoso que só olha para si mesmo, que só vê o seu ponto de vista, para ser estimulado fortemente, colocando-se no lugar dos outros. Aqui mesmo, na própria vida, numa própria vida, às vezes o pai racista tem o desprazer de ver a sua filha se enamorar daquela raça que ele odeia. Tem o seu filho lhe revelando uma opção sexual que ele detesta. Por que isso? Vingança da vida? Não, são convites à compreensão. Convites para que nos curemos do criticismo e do julgamento pela compreensão. É tão bonito quando alguém que tinha um preconceito, e todos nós temos, se abre a uma oportunidade de conhecer e compreender o universo daquele que ele julga. Puxa, eu tinha um preconceito com pessoas dessa condição sexual, dessa cor de pele, dessa nacionalidade, dessa raça, dessa religião, dessa ideologia. E não sei por que algo em mim